conversar com o nosso Samuel Venâncio, nosso blogueiro de O Tempo Esportes, está online com a gente. Recebeu uma mensagem na live aqui, Samuel, do Martins. Aí ele tava perguntando insistentemente: o Papagaio vai ser titular? O Papagaio vai ser titular? Falei, meu Deus do céu, o jogo é só semana que vem. Aí depois o Martins completou aqui na live do YouTube de O Tempo: o Papagaio vai ser titular amanhã contra a Inglaterra? Aí que eu fui entender a brincadeira do ouvinte. Abraço pra você, boa noite, Samuel. Fala aí, Pedro, boa noite para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes, mas eu confesso que eu tenho essa dúvida também do nosso espectador aí, porque no último jogo me surpreendeu. Lá no Ipatingão, aí tudo bem, teve realmente, a informação que a gente teve é que o Dineno, ele reclamou de um incômodo na véspera, então por isso muito prudente ter ficado fora. E depois, de certa forma dá para entender, porque em 2 treinamentos da última semana ele fez trabalhos específicos, não um treino normal com o grupo. Só que aí ele treinou quinta e sexta. E era um jogo decisivo, né? Por mais que o Cruzeiro tivesse a vantagem de jogar pelo empate para se classificar, hoje eu não vejo o Dineno reserva nesse time do Cruzeiro. Se o Nico tem essa ideia, eu acho que vai ser uma ideia que não vai agradar a ninguém. Agora, o Papagaio ser uma opção ali para entrar um jogo ou outro, eu acho que os 3 estando 100%, o Papagaio tem que ser a terceira opção. Eu penso que o Rafa Silva está à frente na parte técnica e o que ele pode entregar, mas hoje ele fez 2 gols aí recentemente, então é um atleta que vai estar no grupo. O Cruzeiro tentava uma terceira opção para centroavante, não encontrou no mercado, então o Papagaio eu acho até que vai ser útil, mas para ser titular com Dineno e com Rafa Silva, aí não dá para imaginar isso. E penso que o Dineno trabalhando a semana inteira agora e a próxima, ele vai ser titular no clássico com o Atlético, não tenho dúvida quanto a isso. Se o Nico tiver aí, eu vou ficar preocupado. Era mais a situação, eu também vou controle de carga, né? Eu acho hoje, né, Matheus Pereira, Dineno, eles são jogadores importantíssimos nesse esquema, como é o William, o Arthur Gomes, eles são jogadores muito importantes nesse esquema do Cruzeiro. Então eu nem imagino uma situação em que ele fique de fora por uma opção técnica. Não dá para entender, porque além dele ser importante tecnicamente para a equipe, ele também tem uma vontade danada, né? Você sente que ele é líder, que ele puxa o grupo e tudo mais. Tá na defesa, tá no ataque, voluntarioso. Eu também não imagino o Cruzeiro jogar sem ele, se ele estiver ok, né? Todo ok. 6:17, ô Samuel, falar em data FIFA, ontem teve jogador do Cruzeiro em campo com a seleção do Equador, né? Sim, José Cifuentes, eu assisti boa parte desse jogo, Equador e Guatemala. O próximo é que vai ser bem legal, né? No dia 24, depois de amanhã, já no domingo, o último jogo, e logo depois o Cifuentes volta para se preparar pro duelo de sábado da final. E ele foi muito bem, foi titular, o técnico deu uma mesclada, né? Vamos ver aí contra a Itália, mas o Cifuentes, ele é um jogador que eu não tenho dúvida nenhuma que com o passar do tempo ele vai ser titular nesse time do Cruzeiro. Pelo menos é o que a gente imagina, porque o Cifuentes, ele entrega uma característica que o Nico gosta e que todo técnico gosta, que é aquele volante que faz o jogo fluir, né? Ele é muito dinâmico, ele às vezes faz parte de um volante até segurar um pouco o jogo, mas é sempre buscando o passe vertical, olhando para frente, cabeça erguida, e tem uma força impressionante, né? Para fazer aquele bate-volta que volante precisa fazer, eu quero ver isso acontecer, e penso que já passou da hora, inclusive, do José Cifuentes ser titular nesse meio campo do Cruzeiro. Aí você tem o Lucas Romero, que hoje eu acho também que é titular absoluto, e o Lucas Silva, que não vem fazendo um bom começo de 2024. Então, se for para jogar com 2 volantes, hoje no meu time eu escalaria Lucas Romero e José Cifuentes. Samuel, e você acha que essa possibilidade já seria inclusive para o clássico? Porque, querendo ou não, o Cruzeiro tem a vantagem do regulamento, a questão de poder jogar por 2 empates, seria uma questão talvez para deixar
para um suposto segundo jogo no Mineirão? O que você pensa em relação a essa substituição já para o jogo da final do Mineiro? Eu acho que não acontece. Eu faria, mas aí o Nico acho que não faz. Acho que ele começa normalmente aí com Lucas Romero e com Lucas Silva, mas o Cifuentes ele vai pedindo passagem. Se não for agora, nessa reta final de estadual, o mês de abril aí, eu já imagino o Cifuentes sendo titular nesse time do Cruzeiro. E acho que todo mundo vai concordar com isso, porque é um jogador que o Cruzeiro buscou e uma boa opção. E fez essa grande partida aí, curiosamente, né? Quando ele saiu, entrou o Alan Franco, né? Que é o jogador do Atlético, e o Cifuentes foi o titular, e depois entrou o Alan Franco no lugar dele, que é outro que tá aqui em Belo Horizonte. Mas para esse jogo, Fred, eu não acredito não, com sinceridade. Até porque também, né, Samuel, Fred, Pedro, ninguém é maluco de dizer aqui que essa situação toda do Atlético não está, entre aspas, favorecendo o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro ganhou um tempo bom aí com a data FIFA, o Atlético se complicou todo, sem treinador, ainda sem definição. Se vier também, não deve ser ele o comandante no Campeonato Mineiro. Não acredito nem nas duas partidas. Acho que fica mesmo com o Lucas, que entende melhor, mas isso tudo causa uma situação psicológica também no grupo do Atlético, né? Na forma ali, no meio assim, e agora? Vai acontecer o quê? Como é que vai ser? Não sei o quê. E o Cruzeiro tá lá quietinho, treinando na Toca da Raposa, sabe? Tá super de boa. Então, assim, não acredito. Eu acho que o Cruzeiro tem muitas chances em todos os sentidos. Primeiro, porque ele hoje é um time em ascensão em relação ao início da temporada do Mineiro. Terminou tendo a vantagem, não foi à toa, por mais que se diga assim, foi um empate do América lá contra o Vila Nova que tirou ele da chance. Ok, o Cruzeiro não deixou, ficou com o primeiro lugar geral e é isso que aconteceu. Fez valer a vantagem dele, mas enfrentou o Tombense daí, era o time que ele tinha que enfrentar, não tinha outro, passou pelo Tombense, né? Você vai vendo jogadores aparecendo individualmente também, você vai vendo que ele tem reforços jogadores que vieram que passam realmente a mostrar pra gente que podem fazer diferença. Ao contrário do adversário especificamente, que está num momento de indefinições, né? A gente sabe que clássico é muito diferente, tem superação, tem rivalidade, tem isso tudo, mas em condições normais de temperatura e pressão, a preparação do Cruzeiro é melhor por essa série de coisas que eu disse. O time do Cruzeiro hoje é mais coletivo e consegue ser individual também. Então ele entra nessa final com boas chances de ficar com o título mineiro. Semana que vem vamos discutir bastante, né? Muita coisa pode mudar, principalmente pelo lado do Atlético, essa questão técnica, mas a turma já tá aqui na expectativa, né, para essa decisão. Ô Samuel, 6h22, tem uma pergunta aqui do Wesley Lima, do Sion, mandou pra gente sobre Gabriel Veron. Será que teremos alguma novidade antes ou durante as finais do Campeonato Mineiro em relação ao processo de recuperação? Para voltar nesses jogos das finais, eu não acredito. Ele está sendo preparado para retorno agora, no mês de abril, né? Campeonato Brasileiro ali, esse início de Brasileirão. Então, a informação que a gente tem é que a recuperação vem sendo muito positiva e dentro daquele prazo que a gente já tinha falado, né? De 8 semanas, de 2 meses, ele completa 2 meses no final do mês agora, de março. Então, quem sabe aí a gente já possa ver o Gabriel fazendo algumas atividades no campo, no gramado. Acho que o Cruzeiro também tá tratando isso com muita cautela para não forçar nada, não criar tanta expectativa assim, deixar o garoto se recuperar. Tá muito focado. Eu tava conversando com uma pessoa esses dias, ele chega de manhã e só vai embora à tarde. É tratamento em 2 períodos para que possa voltar aí. Estava quase já pronto para jogar, mas infelizmente teve esta lesão, passou por cirurgia e agora tá muito bem, lesão cicatrizada. É só mais um tempo aí pra gente ver o Gabriel Veron retornando e sendo opção. E tomara que volte bem, porque
se ele voltar bem, o Cruzeiro terá um baita atacante aí à disposição do Nico Larcamon. E sobre João Pedro, Samuca, ontem você falou aqui sobre uma conversa, aproximação aí de negociação em relação à extensão do contrato, não sabemos também se vai ou não ser aproveitado. Pouco depois que a gente falou aqui, que vocês falaram em O Tempo Esportes ontem, o Cruzeiro confirmou a situação do Fernando, né, que tá realmente indo de empréstimo. E com relação ao João Pedro? Pois é, o Fernando foi o caso de reincidência, né? Então, o Cruzeiro resolveu emprestar o atleta até o final da Série C e vai ser bom para ele lá em Araraquara, jogar na Ferroviária. Se colocar a cabeça no lugar, você pode voltar com um outro cenário para Toca, né? Tem contrato com o Cruzeiro até o final de 26. O João Pedro tem uma conversa realmente para prorrogar o vínculo, até porque, mesmo que a decisão seja empréstimo, você não vai emprestar um jogador que tem vínculo até o final do ano, você empresta e ele já fica livre. Então, ele ainda não voltou aos treinos com o grupo. Tem uma expectativa de que isso possa acontecer após o campeonato estadual, mas se ele não voltar, o destino deve ser um empréstimo e a chance realmente é de prorrogar este vínculo. As partes estão conversando, ainda sem um grande avanço, mas tem uma conversa em andamento. Muito bem. Algo mais pra gente fechar essa semana, Samuca? Então, ainda nada de trabalho tático, né? Tá todo mundo à disposição aí do Nico. Ele vai ter retornos importantes. A gente falou aqui do Dineno, mas tem o Marlon e o Zé Ivaldo também. E vai ser uma próxima semana aí. Amanhã tem a última atividade da semana, depois do domingo é de folga. Aí a partir de segunda-feira é trabalho pesado e puxado, porque o Cruzeiro quase não vai ter folga, né? Vai ser ritmo aí meio e final de semana, com viagens pesadas. Então, é uma preparação importante na próxima semana, não só por causa da final, mas também por causa dessa maratona, que o Cruzeiro terá aí 17 jogos em 65 dias, Pedro. Muito bem, Samuel Venâncio, um abraço pra você, bom fim de semana, te aguardamos em O Tempo Esportes na segunda-feira, hein? Valeu, um abraço, tamo junto.